E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis. Veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Observe. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, veja, fazendo bem, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Observe, os apóstolos comeram e beberam com Jesus Cristo, nosso Senhor, depois que ele ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém? Amém. Olha que palavra importante. Olha que palavra importante que nós lemos aqui. Primeiro diz que Deus não faz acepção de pessoas. Aí diz aqui que toda pessoa, em toda parte, em qualquer nação, que o teme e faz o que é justo, é agradável a ele. Amém. Isso significa que toda pessoa que está com o pé sobre a terra pode ser salva. Existem alguns por aí que dizem assim: Deus escolheu uns para ir para o céu, outros já nasceram condenados a ir para o inferno. Mas isso não é verdade, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa que se você está vivo aqui hoje, Jesus te ama, Jesus quer te dar a vida eterna. Por que eu estou falando de vida eterna? Porque é o mais importante. Amém? Amém. É o mais importante. Deus pode curar os enfermos? Pode. Nós oramos aqui agora para Deus curar os enfermos e não deixar quem está com saúde adoecer. Não é verdade? Nós oramos aqui agora. Deus pode dar uma bênção financeira? Pode. Às vezes a pessoa está precisando sair do aluguel. Deus pode dar a ela a bênção de conseguir comprar casa? Deus dá. Quantas pessoas já não receberam essa bênção de Deus, não é verdade? Deus pode proteger a família, o casamento? Pode. Deus pode proteger a família, o casamento de uma pessoa. Deus pode dar qualquer bênção e Ele quer dar. Só que a maior bênção que a pessoa pode receber é o quê? Salvação. O que está escrito aqui no final? A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Olha só, a maior bênção que alguém pode receber é o perdão dos pecados pelo nome de Cristo. Porque se a pessoa recebe o perdão dos pecados, ela está salva. Quando chegar a hora dela de sair aqui deste mundo, não é a morte que vai vir buscar ela, mas os anjos. Porque a morte não é o final, não. A morte é apenas o início de uma eternidade. É o que a Bíblia diz. O que eu estou falando para vocês aqui nesta noite é o que a Bíblia diz. Que a morte é apenas uma separação da alma do corpo. Mas um dia até o corpo da pessoa que morreu, Deus há de ressuscitar. Porque Deus tem poder para ressuscitar os mortos. E todos um dia vão ressuscitar para prestar conta diante de Deus. Mas se a pessoa creu em Jesus Cristo, se a pessoa creu no Evangelho, ela recebe o perdão dos pecados, ela não vai entrar em juízo. A pessoa que crê em Cristo, crê no Evangelho, é só crer. Ela não vai participar do juízo final.
Porque o juízo final, vocês já ouviram falar do juízo final? O juízo final que vai haver é só para as pessoas que não creram na palavra de Deus. Deus sempre envia uma maneira, sempre envia alguém. Deus sempre tem uma maneira de enviar alguém para fazer as pessoas ouvir o Evangelho. Por exemplo, tem 5 pessoas aqui nesta noite. Alguns já ouviram o Evangelho, talvez todos já ouviram. Por que estão ouvindo de novo? Porque o Evangelho tem que ser pregado. Ou seja, ele tem que ser fixado. Então eu estou passando aqui hoje pregando o Evangelho. Amanhã Deus vai usar outra pessoa para falar a mesma coisa para você. E eu também vou ouvir. Porque nós devemos ouvir uma vez, ouvir 2, ouvir 3 e não esquecer daquilo. Porque é o Evangelho que nos salva. O que é o Evangelho? A notícia de que Jesus Cristo morreu na cruz, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo voltará. A notícia de que nós somos pecadores. Tem muitas pessoas por aí, nesse mundo aí, com tantas igrejas, com tantos pregadores. Tem muitas pessoas por aí que não sabem que são pecadoras. E nem reconhecem. Então é preciso alguém dizer para elas o Evangelho. O Evangelho diz, você precisa do perdão dos seus pecados. E tem pessoa que vai dizer assim, eu sou pecadora? Eu sou pecador? É pecador. E precisa do perdão. Mas o que eu faço para receber o perdão? Creia que Jesus Cristo morreu no seu lugar. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se encarnou, que Deus, o Criador dos céus e da terra, se fez homem um dia. Morreu, ressuscitou e mandou os seus apóstolos pregar essa notícia. Eu sei que, de repente, vocês já ouviram esse Evangelho. Mas é bom ouvir novamente. E se alguém aqui não tem certeza da sua salvação, pastor, se eu chegar a minha hora hoje, eu não tenho certeza que eu vou para o céu. Eu não tenho certeza. Se você quiser ter certeza, é só você dizer para Jesus hoje, Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Eu creio que o Senhor perdoa os meus pecados. Só você dizer isso para Jesus e crer de coração. Amém? Amém? E começar a invocar o nome de Cristo. Para terminar essa palavra. Não vou me alongar. Ficar muito tempo mais. Eu oriento os irmãos aqui, tanto os que vão na igreja, quanto os que não vão. Pegue a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, adquire uma. Leia a Bíblia, confia só na Bíblia. Não confia em homem, não. Confia na Bíblia, na palavra de Deus. Entra dentro do seu quarto. Antes de você ir numa igreja, antes de ir para uma igreja, entra dentro do seu quarto e tenha comunhão com Deus dentro do seu quarto. Fala com Deus, creia que Deus está ali te ouvindo. Diga, Senhor, eu creio que o Senhor está aqui. Aprenda a orar. Nós devemos aprender a orar, nós devemos aprender a falar com Deus, depender só de Deus. Quantas pessoas, ao invés de se apegar com a Bíblia, se apegar com Deus, com Jesus, estão se apegando com o pastor, com o bispo, com o papa, com o padre, com o missionário, e depois se decepcionam, não é verdade? Quantas pessoas desiludidas, eu não quero nem buscar a Deus mais, porque eu estava na igreja e eu me decepcionei. Jesus nunca vai te decepcionar. Amém? Amém. Jesus não vai decepcionar. A palavra de Deus não vai te decepcionar. Não há falha na palavra de Deus. As pessoas hoje querem ficar muito na internet. Elas querem ficar na internet ouvindo pregação, né? Na internet. Não, a pessoa não precisa ouvir pregação na internet. Ela precisa ouvir apenas a santa palavra de Deus. Ler a Bíblia. Ela precisa conhecer o que está aqui. Só isso. E crer no que está escrito aqui. E invocar a Deus. Amém? Amém. Amém. Pastor, mas eu preciso ir para a igreja. Deus vai te mostrar qual é o lugar para você ir. Qual é a igreja para você ir. Deus vai te mostrar. Amém? Amém.